Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. Meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou o anfitrião desse bate-papo, onde a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, filme, série e tudo mais que a gente tem vontade. Hoje o assunto pode ser considerado talvez um pouco polêmico, talvez, eu não me importo, mas eu quero falar dele com muita clareza, com muita gratidão e com muita felicidade. Mas antes, deixa eu só pedir para você aí se inscrever no canal aí do Séries com Café, que a Gabi fica muito feliz, a Gabi fica muito emocionada. E eu vou começar hoje diferente aqui. Eu vou começar chamando a Gabi Brasiliano, porque eu quero saber. Gabi, projetinhos do ano que vem tem? Olá! Olá! Nossa, já chegou dando spoiler, não, Henrique. Não, é porque assim, se não fala, não acontece. Então assim... Acho que da outra vez nós falamos também. E não aconteceu, então a gente vai falar de novo e talvez não vai acontecer, mas nós vamos falar. Espera aí, né? Se tudo der certo, né? Teremos novidades aí ano que vem. No canal do Séries com Café. Isso, no canal, no Instagram. Tá vendo, gente? É por isso que eu falo, tem que se inscrever, tem que se seguir no Instagram, né? Tá tudo na descrição, tá tudo aí, os links, é facinho achar, né, Gabi? Super fácil. E você tá boa, Só Fia? Como é que tá? Um clique. Um clique vai, um clique foi. Um clique vai. Você fica por dentro do mundo geek de uma maneira bem humorada, né? Com certeza. Sabe de tudo o filme da Marvel. Morrendo de calor. Tá muito calor aqui. Tá muito calor. Um dia a gente passa frio, tá comendo caldo verde, no outro a gente tá com calor tomando sorvete. Acontece. Pois é. Você, né? Fala pra mim o que aconteceu nesses últimos dias, Gabi, que desde a nossa última gravação você ficou. O que aconteceu? Como é que foi a sensação aí que aconteceu? O que você fez? Nossa, sensação de saudades, né? Faz tanto tempo que a gente não grava. Pois eu é. acho engraçado que todo podcast a gente fala isso, né? Nossa, faz tempo que a gente não grava. Mas eu vou dizer pra você. 2 semanas. Eu acho até bom, sabia? 2 semaninhas. Então tá de boa. Eu acho até bom, porque Você tipo acha? Eu acho, porque às vezes a gente tentar criar um ritmo e não dá certo, a gente vai ficar frustrado. Então a gente grava quando dá e faz um bom episódio. O que você acha? Isso, porque aí também não cria tanta expectativa, né? Exatamente. Aquela coisa forçada, né? Toda semana, tem que fazer. E a gente sabe que a vida não é tão assim, né? A gente tá aqui por tá e às vezes acontece alguma coisa e a gente tem que... Não, peraí, vamos resolver e depois nós gravamos, Isso, né? Verdade. Mas tá bom, Mas que tô bom que bem, você passei bem esses dias, estudei bastante. E gostoso. Tentei descansar e estamos aqui. Estamos aqui, não só eu, não só você, mas ele também, o Carlos Knevetz. Olá, Carlos. Seja bem-vindo ao CoffeeCast novamente, de novo. Ei, estamos de volta. Mudei a ordem um pouquinho das coisas, você ficou chateado? Fiquei. Meu Deus, Carlos. Mas tá bom, ficou chateado, tá aí agora. Chamei você, cara. Carlos, me conta então, eu vou te dar um tempo a mais pra você falar de como foi seus dias desde a nossa última gravação. Melhorou da Covid, que você tava contaminado? Melhorei, ainda tô com uma tossezinha chata que não passa, mas melhorei, graças a Deus, tá tudo certo, tudo bem, com saúde, quer dizer, recuperando a saúde, né, trabalhando nisso, analisando outros pontos que precisava melhorar, para melhorar mais ainda. Isso. Então, a vacina você não pode tomar ainda, né, tem que esperar um tempo. Ainda não, mas estou esperando, ansioso para poder fazer isso. Obrigado. Então é isso, pessoal. Sigam o exemplo do Carlos e tomem a vacininha de vocês. Porque hoje a gente vai falar não de vacina. A vacina todo mundo tem que tomar, é obrigatório. Mas a gente vai falar de uma coisa que tem que ser obrigatória, que é o respeito para com o cinema nacional. Né? Porque, até porque ele vem sendo muito desrespeitado aí ao longo de todos esses anos. E, antes da gente começar esse bate-papo e depois já entrar naquela que sempre cai quando o assunto é cinema nacional, que é aquilo. Cinema nacional não presta. É só palavrão e putaria. Então já vou aqui já eliminar esse ponto deste tópico pra gente nem cair nesse assunto, tá? Palavrão tem em todo filme, inclusive nos gringos que você assiste. Mas é que quando esse argumento de que só tem palavrão no filme nacional começou a acontecer, é porque a gente não tinha costume de ver coisas legendadas, né? Os brasileiros não tinham costume de ver as coisas legendadas. A gente via só filme dublado, geralmente, ou no cinema mesmo, ou na TV. E quando esses filmes passavam pelo processo de dublagem, os palavrões eram deletados ali, né, e colocados palavrinhas bobas, como vai se danar, seu bobo. Né? Então, Caramba. assim, cara, não, que droga, entendeu? Então, assim, os palavrões eram deletados do filme.
Ah, mas e a putaria? A putaria é o mesmo processo, né? Aparecia uma tetinha ali, num filme de terror, os caras tiravam, cortavam, mostravam só do pescoço pra cima. Parecia um bumbum, corta, mostra da cintura pra cima, vamos dar um crop, entendeu? Era isso que acontecia. Por quê? Porque senão o filme não podia passar na TV, galera. Entendeu? Porque as nossas leis em relação a faixa etária, horários de televisão, etc., não permitiam esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa era simplesmente mascarado para que vocês não vissem. E aí falar, mas aí no cinema nacional podia passar. Aí era outro horário, porque por isso que só passava o filme nacional no Corujão. Então pronto. Já tiramos esse elefante branco da sala, porque eu não queria nem chegar nesse assunto, mas como eu sabia que provavelmente ele chegaria, vamos eliminar ele aqui agora. Vou começar pela Gabi. Gabi, você acha que essas questões de filmes nacionais, né? Acho que não deve ter comparação. Para começar, não tem que comparar filme nacional com filme gringo, porque a nossa cultura difere muito uma da outra, né? Lá eles têm essa cultura de herói, até a tecnologia deles é muito mais avançada. Para eles fazerem história em cima disso, né? E aí os nossos filmes acabam indo muito mais pelo que a gente vê no dia a dia ou vive, né? Dentro ou fora de grandes grupos elitistas, né, do nosso país, enfim, a gente sabe como as coisas funcionam aqui dentro, ou a gente acha que sabe, não sei. Mas você acha que essa questão cultural, ela tem que ser banida, porque você olha um filme nacional, você fala, nosso herói é o Capitão Nascimento, aí você olha um filme gringo, viva o Capitão América, não dá pra ficar comparando, né, Gabi? Boa noite, já te cumprimentei, ou boa noite de novo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver ouvindo este podcast. Então, é complicado te falar um pouco sobre... É um assunto bem polêmico mesmo, porque, na minha opinião, eu acredito que a cultura, ela tem que permanecer, né? No cinema, a gente sabe que, por exemplo, que aqui a cultura do herói, ela é praticamente inexistente. A gente apela muito mais pelo folclore do que, no caso, heróis, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta qualidade criativa, entendeu? Para que as coisas fossem melhores. Tanto que a gente vê que as novelas são 1000 vezes melhores do que os filmes. Mas, de uns anos para cá, isso tem mudado um pouco, né? A gente percebe que tem alguns filmes que tem uma pegada diferente, mas assim, você vê que são filmes que não exigem muito assim, muita pós-produção, muitos efeitos especiais. São filmes mais fáceis de ser gravados, né? Com situações mais do nosso dia a dia. E você vê que também não é muito fictício, né? Eles não apelam tanto para ficção. Eu acho que o mais, assim, ficção, mais imaginação, sei lá, que eu vi ultimamente, foi aquela série da Netflix, que também foi de folclore, que a gente viu que teve uma pegada mais fictícia, foi legal de se ver, mas ainda você vê que os efeitos especiais ainda não tá aquela coisa, né? Tipo, você olha assim, você fala, não é fake isso aí. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a cultura, ela deve ser levada, ela não pode se perder, mas também não dá, né? Tem horas que não dá. A gente pega hoje em dia filmes espanhóis, filmes franceses, filmes até chineses, e aí você começa a ver a qualidade, tá quase ali páreo de um filme americano. E a gente vê que aqui não tá faltando, entendeu? Parasita é um grande exemplo disso. Parasita é um baita de um filme. Exatamente. Mas você foi num negócio que eu achei muito interessante, que eu não vou lembrar exatamente a palavra que você usou agora, porque você já falou faz alguns minutos, que foi sobre alguma coisa criativa, né? A gente não tem muita inovação criativa. Eu acho que foi uma coisa assim que você disse. Que eu ia até te interromper na hora pra concordar, mas eu não interrompi. Deixei você concluir seu raciocínio. Porque é realmente o que eu vejo, assim, questões de tecnologia, questões culturais, essas paradas, assim, que diferem muito o nosso cinema de qualquer outro filme americano. Eu acho que essa parada criativa nos barra um pouco mesmo, porque a gente sempre acaba contando a mesma história, sabe? Que é a polícia contra o bandido, que é, sei lá, mãe de família, a mãe com 5 filhos, que tem que fazer alguma coisa pra se virar, que são histórias muito reais, assim, que realmente estão presentes no dia a dia do brasileiro médio comum aí. Mas eu acho que partir pra inventar uma história e criar um universo, um folclore, sei lá o que, eu acho que é muito válido e a gente não faz isso.
né? Até por questões de público, né? Tipo, a gente não sabe como que as pessoas vão reagir, se as pessoas vão aceitar a ver uma história. Exatamente. A própria Netflix tem a série brasileira, o 3% também, que foi um bafafá quando saiu e foi muito legal. E hoje a gente não ouve nem falar, não sei nem se acabou, se não acabou. Foi uma série que derreteu, que sumiu, justamente por ser diferente e a gente não se adaptar com o diferente. Né? Apesar de eu achar que... Então, Henrique, eu vou te cortar nesse ponto. A questão, eu acho que não é nem o ser diferente. Esses dias a minha irmã tava assistindo 3% e eu comentei com ela, eu falei assim, nossa, por que é tão diferente a atuação dos atores numa novela e num filme? Por que no filme a gente percebe que aquilo é decorado e numa novela fica mais natural? É porque é outra linguagem. Entendeu? É outra linguagem, tipo assim... não importa. Até porque numa novela, por exemplo... vou pegar aqui como base as novelas da Globo, porque a novela da Globo querendo ou não, é referência dentro do país. Eles fazem todo um trabalho de laboratório, de personagem durante meses antes da novela começar. E aí, enquanto a novela tá no ar, ela fica no ar, sei lá, por 6, 7 meses, às vezes até mais. Então, assim, é um personagem que é muito bem desenvolvido. E aí aquele ator acaba mergulhando de verdade naquele personagem, acaba se acostumando com a atuação. Um filme é um projeto que dura entre média aí 6, 7 meses, mas não tem esse negócio de laboratório, de não sei o quê. Chega lá, grava, vai e faz. Isso aí talvez seja disso também. E, claro, da competência do ator que está executando aquele trabalho, né? Tem ator aí que você fala, ih, olha lá, parece a Gabi atuando. Credo! Eu com certeza seria uma ótima atriz, tá? Mas eu acho que eu acho que essa relação do tempo, Henrique, tem um tempo para o ator se preparar para aquele personagem, ou o tempo que tem para ficar atuando, né? Que nem no caso da novela. Eu acho que isso é muito irrelevante, sabia? Porque se você é ator e se você é bom, você faz qualquer coisa. Você pode convencer uma pessoa 5 minutos que você é outra, entendeu? Porque você tem esse dom. Então, mas ator bom no Brasil são poucos, né? Assim... então ainda tem isso. Ator bom, você fala, esse cara é bom. Tem muitos atores que a gente vai falar, esse cara aí fez novela, tá bom. Você acredita na novela, mas o cara é bom? Não é bom. Entendeu? Não, isso é verdade. Então, assim, a linguagem de novela para filme exige uma coisa muito diferente que os atores que não são bons não estão preparados para encarar essa aventura louca. E eu quero saber agora do Carlos, né? A Gabi aí deu a opinião dela em relação às questões culturais e adaptações de novela para filme. Porque a gente falou aqui que a novela nossa é muito melhor que o filme e que o filme gringo é muito melhor que o nosso filme. Mas a gente tem que falar que a nossa novela é muito melhor que a novela americana, que a novela americana é uma bosta, uma vergonha. Então, assim, o que a gente sabe fazer, eles não sabem. Toma essa. Carlos, o que você acha? Essa comparação não pode existir. Mas já que ela está existindo, a gente comenta sobre ela. Sobre novela, acho que eu não lembro de ter acompanhado qualquer tipo de novela americana. Acho que realmente no Brasil é um mercado, digamos assim, muito onde se investe muito, né? Desde sempre. Acho que a novela sempre chamou muita atenção. Eu sempre tive uma dificuldade de talvez separar um pouco série de novela. A única coisa que diverge para mim é a questão de que uma novela ela é contínua dentro dos capítulos e a série tem as suas temporadas. Mas a mesma cultura que o americano sempre teve com série, que chegou no Brasil com mais força ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, o brasileiro teve com novela, né? E isso desde o tempo do rádio, da radionovela, era algo que era acompanhado e que gerou aí as novelas na televisão. Mas quanto ao assunto que a gente estava falando antes, eu concordo muito com vocês sobre tudo que vocês falaram, mas tem uma questão que me incomoda um pouco, é a questão das expectativas. Eu acho que a gente não pode ir no Bob's, por exemplo, querendo comer McDonald's. Eu não posso chegar no Bob's e exigir que o Bob's tenha um sanduíche do McDonald's, que tenha a fórmula de um sanduíche do McDonald's. Se eu estou indo no Bob's,
eu sei das limitações do Bob's, eu sei qual é que é o tipo de lanche que tem no Bob's, eu sei o que eles oferecem, e eu tenho que me contentar com o que o Bob's vai oferecer. Claro, é diferente se o lanche vem frio, se o lanche vem, sei lá, estragado por algum motivo, mas eu preciso saber quais são as limitações do Bob's em questão de lanche, que não vai ser a mesma coisa que o McDonald's, não vai ser a mesma coisa que o Burger King, e eu não posso esperar que seja. E a mesma coisa eu sinto que acontece com a questão do cinema nacional com o cinema principalmente americano. Às vezes as pessoas elas criam uma expectativa e elas esperam que o cinema brasileiro ela vá chegar num patamar americano, e não vai. Primeiro porque a questão orçamentária. A gente não tem um orçamento que suporte aquilo que os Estados Unidos pode oferecer na questão de cinema. A questão de apoio governamental, e isso não só agora, desde sempre. A arte, principalmente o cinema, ela nunca foi uma prioridade dentro dos investimentos da política. Então, é óbvio que nós não temos a mesma questão, o mesmo poder que nos Estados Unidos, dentro do arco do cinema. Outra questão é a questão da limitação daquilo que pode se fazer aqui no Brasil, aquilo que é comum do povo. Então, é muito natural que o cinema comece a investir, como não tem um poder aquisitivo grande para fazer grandes obras de, sei lá, um filme intergaláctico, explosões em massa e cheio de efeitos especiais com criaturas e monstros, o foco do cinema brasileiro acaba sendo muito no dia a dia. Por isso que a gente tem tanta comédia, que pega muito a parte daquilo que é do nosso dia a dia, que a gente já comentou no podcast anterior. Tem a questão das drogas, as questões policiais, as questões políticas, a questão, principalmente quando se pega a questão do êxodo dos nordestinos para a região sudeste do Brasil, né? Nós temos aí uma série de filmes que exploram isso, ou questões de Amazônia, né? Todo o cinema nacional brasileiro é muito voltado para esses eixos, justamente porque a gente não tem uma capacidade de produzir filmes muito fora dessa realidade. O nosso orçamento nos prende dentro de uma métrica em que ou se investe em criar histórias do cotidiano de uma maneira um pouco, digamos assim, bem desenvolvida, por mais que às vezes os filmes não sejam bons, mas que seja pelo menos suficiente para desenvolver aquele enredo, ou tu lança um filme aí de intergaláctico, mas com péssimo, com um cara voando numa tela verde com um paint atrás de estrelas. Então, é uma questão que exige muita análise, assim. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem expectativas que tem que ser como o cinema dos Estados Unidos, e esse é o ponto também. O Brasil se acostumou muito com o cinema dos Estados Unidos, né? A maioria dos filmes que chegam aqui são dos Estados Unidos desde sempre. E a parte do cinema brasileiro começou a se tornar um pouco mais popular no final dos anos 90 também, e eram poucos filmes, sempre foram poucos filmes. Então, é uma questão que eu não sei, eu não consigo entender a pessoa que quer fazer comparações entre, eu vou assistir o filme brasileiro, mas foi uma porcaria. Daí tu vai analisar o porquê que foi uma porcaria, a pessoa não tá nem criticando questão de enredo, questão de atuação, ela tá criticando toda essa questão que se liga muito nessa questão orçamentária, essa questão de efeitos especiais, que realmente não tem como a gente comparar com os Estados Unidos. Não tem como você pegar, que nem eu disse no começo, e querer que o Bob's ofereça o Big Mac. O Bob's vai oferecer o lanche deles, que talvez seja um pouco mais inferior, mas se você está indo num lugar para comer Bob's, você vai ter que saber que você vai comer algo um pouco inferior, um pouco diferente do que o McDonald's pode oferecer. Carlos tocou num ponto aí que me lembra muitas aulas da época de faculdade, né? Que é o ponto o governo, até onde o governo vai em relação à cultura e tudo mais. Realmente, em relação a isso, a gente tá rendido, assim, a gente não tem, desde sempre, uma ajuda nunca
governamental para produções de filme, série e tudo mais. Isso sempre fica na mão de grandes empresas e grandes estúdios. E quais são as grandes empresas e grandes estúdios do Brasil? Globo Filmes. Aí acaba que eles vão lá e fica fazendo Até que a Sorte Nos Separe, esses bagulho assim, que tipo, já meio que deu, sabe? E aí você fica meio, de novo o filme desse cara, pô, de novo o filme dessa mina, sabe? E aí o negócio não anda e foi mais ou menos nessa época que eu vi que o cinema nacional foi muito criticado no sentido de, tipo assim, cinema... filme nacional é uma bosta. Eu vi muito isso. E aí eu fico, pô, não é necessariamente. Você tem que ir sabendo o que você vai assistir, né? Qual que é a proposta dentro do país que você tá. Sabe? Eu concordo, esses filmezinhos de comédia, tudo chatão, tudo nada a ver, tá ligado? Tipo assim, é um negócio pra você ver de domingo à tarde com a família, que você não precisa pensar muito, que você só fica ali assistindo. Mas tem grandes histórias nacionais no cinema, né? A mais recente dela talvez seja Bacurau, não sei se vocês já viram. Ainda não. Bacurau eu ainda não consegui assistir. Tá, então eu vou dizer pra vocês, assistam, é um filme muito legal, que ele flerta ali muito com terror e com suspense. Ele não é um filme de terror, tá, gente? Ele dá uns sustos, assim, tem umas coisas que você fica, nossa, mas eu não sei, assim, é um filme que eu fiquei chateado também, porque eu achei que ele ia fazer mais barulho do que ele realmente fez, assim, não só dentro do nosso país, mas fora, que ele foi concorrer a diversos festivais e tudo mais. E aí enquanto o Carlos falava dessas questões de, tipo, você tem que saber o que você vai ver, o que você tá indo consumir, etc., eu fiquei pensando muito na questão do tipo, putz, a gente já alcançou o que teoricamente seria inimaginável, né? Que eu não lembro o ano, não vou poder falar o ano pra vocês, mas já faz um tempo, que foi a Fernanda Montenegro no Oscar, né? A gente sempre soube que o Oscar foi uma premiação muito restrita, e principalmente a filmes americanos, e de alguns anos pra cá ele vem abrindo espaço, né, para outros filmes e até atores de outras etnias e tudo mais. Mas na época que a Fernanda Montenegro caiu ali, isso não existia, tipo, era raramente você via um ator, um diretor de outro país concorrendo a qualquer coisa que fosse. E ela não estava concorrendo melhor filme nacional, estrangeiro, internacional, não, ela estava concorrendo melhor atriz com atrizes americanas. Você fala, caralho, mano, onde a mulher chegou e onde ela levou nosso cinema? E ali, eu não lembro na época, eu era adolescente, sei lá, criança, eu realmente não lembro que ano que foi, mas eu não lembro de ter visto um boom do cinema. E depois eu fui ver esse boom acontecer com... Como é que chama do Capitão Nascimento? Tropa de Elite. E eu vi acontecendo, foi um filme que, nossa, o filme vazou, se eu não me engano, no DVD pirata, né? E a galera comprou, e aí viram que o filme era bom e foram assistir ele no cinema. E aí, hoje em dia, a bilheteria do cinema é aquela vergonha daquele... Como é que chama, do Edir Macedo? Esqueci o nome do filme dele. A gente tem que engolir que aquilo é a maior bilheteria, sendo que a gente sabe de onde veio. Enfim, quero saber da Gabi. Gabi, você é desse tipo de pessoa que o Carlos falou, que cria muita expectativa para os filmes nacionais, ou você sabe o que você está consumindo, você vai de boa, você consome muito filme nacional, só de vez em quando, um Leandro Hassum no Natal, como é que é? Olha, acho que uns anos anteriores, acho que até quando eu era adolescente, eu ainda tinha uma esperança, né? Eu comparava um pouco, mas depois que eu fui crescendo, que eu fui analisando e percebendo que se eu fosse ficar comparando, eu ia ficar frustrada toda vez, eu relaxei, né? E hoje eu entendo o porquê que existem essas diferenças. E assim, foi o que eu falei, se você pensar em filmes dos anos 2000 e comparar com filmes de agora, né, desses últimos 2 anos, a gente consegue ver uma diferença de um crescimento muito grande, né? Eu lembro quando eu vi Carcereiros no cinema, foi um filme muito bom, sabe? Filme tinha explosão, tinha aquela coisa do suspense, e foi legal, entendeu? Foi legal de se ver um filme desse tipo, sem ser aquele filme de comédia. Tipo, se você pega a Netflix agora, deve ter uns 10 filmes da Larissa Manoela. Aí você fala, sério? Tipo, aí fica cansativo, entendeu? Porque, meu Deus. Não muda. Não muda. E é sempre assim, é aquela comédia, mas ao mesmo tempo como é que a gente falou da outra vez? Comédia romântica.
que a gente até comentou no outro filme, né? No outro podcast. Só que não é um tipo de comédia romântica que eu gosto. Entendeu? Porque você vê que eles já estão apelando para um público muito mais adolescente. Então, aí você pega outros filmes, que nem esse que eu falei, Carcereiros, pega até do Leandro Hassum, do Natal, são bons, né? Eles conseguem transmitir a informação do filme, você consegue entender, mas assim, você não vai com expectativa de que vai ter muitos efeitos especiais, sei lá, que a história vai ser criativa pra caramba, mas assim, são filmes que te pegam, entendeu? Que puxa mais pra sua realidade. Então, eu preciso contar um segredo aqui pra vocês. Você não assistiu nada. Não, eu fui assistir esse filme do Leandro Hassum do Natal. Assim, em relação à atuação, a proposta dele é basicamente a mesma coisa de sempre. Assim, ele quer ser o nosso Adam Sandler, ele quer ser o nosso Jim Carrey. Isso! Ele só vai fazer isso, lembra o Clique. Ele só vai fazer a mesma coisa sempre, assim, em relação à atuação. Sempre as mesmas caretas, muito provavelmente é sempre as mesmas piadas, porque é previsível essa questão dele. Mas a historinha, eu achei o enredo muito bonitinho. O cara só acorda no Natal. E aí ele começa a perceber que, tipo assim, putz, que merda. Sabe um que eu lembrei agora? Você falando isso que... aquele foi legal. Da Glória Pires com Tony Ramos, que eles trocaram o corpo. Se eu fosse você, eu calava a boca, tem a figurinha. É muito bom. Esse foi interessante. Esse foi muito Mas isso aí é a Sexta-feira Muito Louca. Não é? Eles pegam praticamente a ideia, né, de um filme americano e tentam adaptar. Eventualmente dá certo. Mas aí pensando na parte criativa que a gente comentou, muito eventualmente. Peca, porque a gente fica com fama de copiar tudo e de não criar nada. E eles não copiam da gente também? Se copia, não sei. Copia? Copia. Ixi. Pode copiar a música Adele. Então, né, a Adele roubando aí o Martinho da Vila? Que absurdo. Notícia fresquinha pra vocês, ouvintes. Acabamos de descobrir que a Adele tá recebendo o processo do Martinho da Vila. Isso. Copiou a música Mulheres. Mas tá bom. Tá ótimo. Carlos, deixando o assunto cópia de lado, essa parada toda. Gabi tocou num ponto aí que pra mim é muito interessante, que é a questão dos enredos. Não, eu falei que ia deixar a cópia de lado, mas acaba que não deixando, né? A gente aqui, por exemplo... que herói que você tem? A gente não tem herói, mas a gente tem o Zé Carioca. Enquanto na gringa, eles têm o Mickey. Se você se lembra de algum roteiro que seja muito parecido com algum gringo assim, também, tirando o Clique e o de Natal aí do Leandro Hassum? Eu acho que a maioria das coisas são adaptadas, assim, que nem a gente tem muitos dos filmes de romance aqui brasileiros que são cópias descaradas de coisas americanas, porque é uma realidade que se afasta muito do nosso dia a dia, muito da nossa, daquilo que é possível no Brasil, né? Uma romantização de coisas que no Brasil, na verdade, ninguém liga. Então, eu acho que existe muita inspiração, sim. Né? Mas uma coisa que eu queria falar a respeito dessa coisa de o filme brasileiro é bom e o filme brasileiro é ruim, a maioria dos filmes brasileiros são ruins e a maioria dos filmes americanos são bons. Eu acho que é uma mentira quando a gente for olhar por uma proporcionalidade. Os Estados Unidos, ele produz, sei lá, digamos que 10 mil filmes por ano. Enquanto no Brasil se produz 50 filmes por ano. E daí, dentro desses 50, é óbvio que às vezes 40 são uma porcaria. Mas dos 10 mil filmes que foram produzidos nos Estados Unidos, a gente tem em memória uns 5, 6 que vêm para cá e que ficam marcados, que normalmente agora são os filmes da Marvel, ou esses da DC, alguns que né, são considerados bons. Enfim, são filmes pontuais, mas tem milhões de filmes nos Estados Unidos que são produzidos com uma câmera porcaria, que são produzidos com atores terríveis, que tem um enredo porco, só que esses filmes não chegam para nós. Essa é a questão, eles ficam internalizados lá nos Estados Unidos. Que é a mesma coisa que acontece aqui com o Brasil. A maioria dos nossos filmes fica aqui dentro. Poucos são os filmes que vão para fora, que vão para outros países, né? Então é óbvio, de 10 mil filmes, digamos, que os Estados Unidos produzem num ano,
talvez, digamos que 20, 30, 40 ou chutando alto, 500 filmes saiam para o mercado mundial, porque eles têm 10 mil filmes lançados. E nós que lançamos 50, 100 filmes, 10 ou talvez 5 saiam para o mercado mundial. Então, assim, é uma questão que é uma proporcionalidade que às vezes a gente não se atém. A gente acha que tudo que está nos Estados Unidos é a coisa mais bonita do mundo. Mas não é. Na verdade, eu acho que a grande maioria dos filmes deles são feitos com orçamento baixo, é só as grandes produtoras mesmo que lançam isso. E é o que chega em nós, né? Então é o que a gente tem acesso. O que a gente não tem acesso, é óbvio, não tem como a gente julgar. Mas é a mesma coisa que acontece no Brasil. Como a gente está aqui dentro, a gente consegue enxergar isso, né? Consegue enxergar o que é ruim e o que é bom no nosso cinema. Mas como a gente está fora dos Estados Unidos, a gente só consegue enxergar o que é bom de lá. Então, eu acho que a gente precisa enxergar melhor a nossa realidade e conseguir nos ater. Que nem a Gabi antes citou essa série da Netflix, que é Cidade Invisível. Eu assisti e eu achei uma série muito boa. Sinceramente, muito boa. Eu vi críticas positivas e críticas negativas. Eu gostei muito, né? Porque eu esperava uma coisa muito mais infantil, digamos assim, por questões de folclore, mas eles conseguiram trazer assim um suspense, um drama, conseguiram pegar as figuras do folclore e criar um enredo para eles e conseguiram esconder eles dentro desse enredo e trazer uma curiosidade, trazer uma dúvida sobre alguns personagens, uma vontade de conhecer mais que desperta o desejo de uma segunda temporada. Então, tudo ali que roda essa Cidade Invisível é muito legal o enredo. Claro, peca talvez um pouco nos efeitos especiais, mas daí é aquilo que eu disse antes. Não adianta eu querer assistir uma produção brasileira esperando efeitos especiais de um filme da Marvel. Eu não vou conseguir isso, né? Então eu tenho que ir com essa expectativa. E quando eu vi que era brasileiro, eu sabia que seria muito ruim a questão dos efeitos especiais. E daí eu fui surpreendido, porque os efeitos especiais não estavam tão ruins quanto eu esperava. Claro, dava para ver que era uma borboleta digital ali, dava, mas muito melhor do que eu esperava que parecesse. Então, eu acho que, de novo, eu vou repetir, essa questão de expectativas, essa questão de ser racional na hora de olhar, né, para o nosso mercado de cinema, nosso mercado de produções cinematográficas, de séries e etc., a gente precisa ter uma racionalidade, a gente precisa saber o que a gente vai consumir. Não adianta a gente esperar mais do que pode se oferecer. Então, eu acho que é muito por isso que se vem as críticas. Eu gostei muito do que o Carlos falou de filmes ruins que lá são feitos, porque teve o boom aí, né, de zumbis de 10, 8 anos pra cá, e o que apareceu de filme de zumbi com explosão no After Effects, com maquiagem de algodão, sabe, com pistolinha dando tiro ecoado, assim, dentro da lata, nossa, um bagulho horrível, assim, porque todo mundo queria irritar em cima da temática zumbi que tava bombando, né? E realmente, o filme gringo, ele tem muito mais a nos proporcionar por conta do investimento, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui, que aqui no Brasil fica na mão das grandes produtoras e dos grandes estúdios. E a gente não tem acesso a isso. Essas grandes produtoras e grandes estúdios não querem investir numa história mais diferentona, talvez por medo até mesmo da aceitação do público, que é muito difícil. O público brasileiro é um público chato. Todo mundo fala, brasileiro abraça todo mundo, brasileiro... Não, brasileiro é chato. Brasileiro pra gostar dessas coisas é um BO, é difícil. A gente realmente não valoriza o que a gente tem aqui dentro, que é nosso, pra ficar puxando sardinha de quem tá lá fora. Isso não é ruim não, tá? Não tô falando que o nosso é melhor, não. O deles com certeza é muito melhor. Eles fazem coisas absurdamente legais e enredos, sagas, aventuras, muito mais legais que as nossas. Mas, porra, precisa ficar avacalhando a nossa também? Precisa. E eu perdi meu raciocínio que eu ia arrotar, eu segurei a rota. Partindo disso, eu só quero concluir o nosso assunto aqui, Gabi. Eu quero, a gente bater um papo aqui rapidinho. É um podcast pocket, quase. Mas eu quero saber de você, Gabi, desse nosso assunto que a gente bateu aqui. Eu quero saber que conclusões você chegou. Dá pra gente ficar parando com essa velha mania de que filme nacional é ruim? Eu acho que dá. Eu acho que dá também.
Eu acho que, como qualquer filme, você assiste se você quer. Eu acho que o Carlos apresentou uma boa proposta pra gente, né? A gente tem que ir sabendo o que a gente vai ver. Eu fui assistir o filme de Natal do Leandro Hassum sabendo que eu ia ver as piadas e as caretas dele de sempre, aquele jeito dele de falar. Sabia que eu ia ver isso. Então eu falei, não vou ficar nem focar em criticar isso, porque isso já é bobeira. Vou focar em curtir o que a história tem me apresentar. E pra mim ainda o melhor filme é Xuxa Lua de Cristal. Xuxa Lua de Cristal. O ruim é que ela beija o Sérgio Malandro, né? E naquela época ele era um príncipe. Ele era galã, né? Olha que loucura. Mas assim, né, você falou aí, a gente vem do cinema, que é o pornô chanchada, né? A gente difundiu aí do cinema pornô chanchada, que era aquele filme que todo mundo acha que era só pornô. Não era só pornô. Tinha uma história acontecendo, tinha coisas acontecendo. Mas é que assim, Brasil dos anos 70, ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente não era muito apegado a essas coisas, sabe? Então os atores topavam fazer os bagulhos que eles faziam lá. E porque era até. Eu acho até que era bom, né? O sexo era tratado de uma maneira natural. Hoje em dia tá bom pra falar cu, que a pessoa fica chocada. É absurdo pra falar pinto. Que isso, Gabi? Eu tava lembrando aqui que acho que quando eu era criança, adolescente, eu acho que os filmes brasileiros que passavam no cinema eram os da Xuxa e dos Trapalhões. Que eram filmes que as pessoas iam e pagavam pra assistir. Uhum. Eu não lembro de ver nenhum tipo de outro filme de suspense, sei lá, policial. Eu não lembro. Até hoje já é aí difícil. Depois que veio, né, Cidade de Deus, veio Tropa de Elite, sim, veio as do Paulo Gustavo. Aí você vê que, né, que veio diferente, mas você vê que a pegada ela continua a mesma, né? Ela continua focada na comédia. Você vê que raramente você vê um filme ou outro. Agora, com o incentivo da Netflix em querer fazer mais produções brasileiras, você vê que tá dando uma melhorada, mas tá indo bem. Eu acho que daqui uns anos, eu acho que vai melhorar muito em questão de qualidade de imagem, qualidade de história, de efeitos especiais. Eu acho que dá aí pra gente... Vamos fazer esse podcast daqui uns 2 anos? O que vocês acham? Não, 2 anos é pouco. Eu acho que o nosso cinema ainda tá engatinhando. Eu acho que... Não, eu tô falando a verdade, assim. A gente ainda tem muito a aprender, tem muito a fazer, tem muito a investir, principalmente, para fazer a conta. Não só em equipamento, tô falando só de parte técnica, não de câmera, super computadores, não. Estou falando de pessoas mesmo, de ensinar as pessoas a fazerem um cinema legal, a fazerem essas pessoas a quererem contar histórias nacionais. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que se você falasse pra mim, vamos fazer esse podcast daqui uns 20 anos, eu falava, vamos. Mas daqui 2 anos não vai ter mudado muita coisa, Gabi, infelizmente, eu acho. Tá bom, Henrique, eu falei 2 anos, modo de dizer, Henrique. Em 2041 a gente conversa. Tá bom, vamos fazer daqui 20 anos, isso. Aí a gente grava esse podcast de novo. Coitado dos nossos ouvintes. Coitados, a Lohana vai estar adulta já. Carlos, dá pra parar com a mania de que filme nacional é ruim, né? Já deu. Passou da hora, né? Passou, acho que, claro, a gente não precisa fingir, fazer de conta que nós somos os melhores do mundo. Não precisamos ter essa síndrome dos Estados Unidos que se acham melhor em todas as coisas que faz. Mas eu acho que a gente também não precisa ficar menosprezando, né? Eu acho que dá, sim, pra gente elogiar as coisas que são boas, porque eu vejo, assim, tudo que é publicado, que nem pegar o caso dessa Cidade Invisível. Eu fui olhar as críticas de fora do Brasil, as críticas dos espanhóis, críticas de americanos, críticas do Reino Unido, críticas, enfim, do mundo todo. A maioria deles estava dando nota, assim, de 8,5 para 9,5, até 10 a gente tinha. Aí chegava nas críticas aqui dos brasileiros, era 7, 6,5, 6, 5,5. Então, assim, eu acho que a gente precisa urgentemente ter um olhar crítico verdadeiro sobre aquilo que é brasileiro. Nós temos que parar com essa síndrome do vira-lata, que talvez eu acho que até seja esse o título ou o texto aí do podcast, essa síndrome de vira-lata de que a gente sempre é o pior. Nós sempre somos o pior em tudo. Brasileiro, isso não só no cinema, nós sempre nos colocamos embaixo de todo mundo.
E, cara, a gente nunca vai aparecer, a gente nunca vai ser respeitado se nós mesmos não conseguimos nos respeitar. Então, eu acho que nós temos que dar o valor real, né? Claro que, como eu disse antes, eu acho que a gente não precisa dizer que é o melhor do mundo, mas quando as coisas são boas, dizer que são boas e bater no peito e dizer foi bom, foi feito aqui no Brasil e tá muito legal, tá ótimo e vamos aproveitar. Exatamente, porque quando as coisas são boas aqui, a gente se esconde, a gente finge que não viu. Porque, nossa, se a gente falar que isso é bom, vai falar que, você gosta de filme nacional agora. Então, assim, gente, é legal? Vai lá e posta. Gente, assisti tal filme, é muito legal, assistam também. Gente, vi tal série, legal. Gente, vi a novela foi show. Posta, produção nossa. Mas é de uma grande empresa rica. Você deixando de postar ou não, a empresa vai continuar rica. O que eu acho que tem que ser valorizado aqui é a nossa produção, porque tem muita gente envolvida por trás que está tentando, e desse muita gente envolvida por trás, tem pelo menos uma meia dúzia que quer fazer um negócio muito legal assim que tiver oportunidade. Então essas pessoas precisam de oportunidade, né? Eu tinha alguma coisa para falar, mas eu esqueci, então não é relevante. Gabi, vamos para os comentários. Eu só queria dar uma leve complementada aí que vocês estavam falando desse nosso perfil vira-lata. Lembrei. Deixa eu só falar rapidinho. Lembrei, senão eu esqueço de novo. Tá, fala. A gente aqui falou do cinema e tal, mas não podemos esquecer que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo. E quem faz a dublagem brasileira são os diretores e atores nacionais. Então, assim, a gente tá falhando ali, mas a gente tá acertando aqui. As dublagens brasileiras, show 10. Gabi, fica à vontade. Desculpa ter te interrompido, senão eu esqueci de novo, sabe como é, né? Imagina, complementou bem. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente tem orgulho, eu falo por mim, por já ter visto como é que funciona, por já ter vivenciado, em relação ao carnaval. Mas o carnaval no sentido de quê? Da escola de samba, que pega uma história e tenta transformar essa história nos carros, nas fantasias. E, cara, se você pegar e prestar atenção no que aquela escola tá falando, não tô falando da parte que muita gente não gosta do carnaval, né? Eu tô falando em relação à criatividade, né? Do cara pegar uma história, vou contar sobre a história do Brasil, do descobrimento do Brasil. E ele conseguir, sabe, especificar cada parte da história ali em um carro alegórico, em fantasia, cara, isso você tem que ser muito bom no que você faz para você conseguir, entendeu? Conseguir expor isso. Coisa que muitas vezes poderia acontecer também nos filmes, sabe? Poderia ter essa mesma criatividade, esse mesmo empenho, mas ao mesmo tempo é isso, né? Falta o quê? Verba. Falta muitas coisas, mas enfim, era isso que eu queria falar. Arrasou, falou muito bem, chique, né? Que chique. Vamos entrar então na parte mais legal desse podcast, que é o quê? Falar dos comentários, né? E o último podcast que a gente colocou no ar foi o da comédia. A atual situação da comédia tá rindo do quê? Sou palhaço? Aí, ó, inclusive, né? Essa situação da comédia casa muito com a situação do nosso cinema, né? Só palhaçada. Só palhaçada. Aí começando aqui com Caturrita, maravilhoso, colocou: por mais que era uma extrema, eu acho que a gente era mais feliz no tempo em que tudo era liberado. Hoje em dia, ninguém mais consegue rir sem pesar na consciência e sem ter que pensar 20 vezes antes de saber se está falando algo, né, ou rindo de algo errado. Não é para menos que estamos na geração com mais ansiedade e problemas psicológicos que existe. A gente esqueceu de ser feliz para se preocupar em pensar e refletir se estamos certos ou errados em ser felizes. Nossa, Caturrita. Olha, Caturrita. Eu fico chocado quando Caturrita. Meu. Olha, a verdade do que ele falou realmente é isso. A gente está vivendo uma era onde as pessoas estão extremamente ansiosas e isso causa depressão. E o culpado disso é a internet, Gabi, nada mais. Porque, assim, eu estou exigindo que você seja a pessoa perfeita na internet. Sim. Você tem que ter a roupa perfeita, o comentário perfeito, a casa perfeita, a casa perfeita, a fala perfeita. Entendeu? Então, assim, cansa, sabe? Tomando cu. Ninguém é perfeito, né? Não quero mais, Gabi, tô ansioso.
depois dessa depressão. Então tá, vou continuar aqui. Tem comentários do Puruquinho, né? O Puruquinho puxou o saco aí do Henrique, falando que Mentira. o canal Brainstorm Redondo é o melhor canal de comédia já criada pelo homem. Sensacional. E se você não assistiu, Henrique, fala aí seu Você pode fazer jabá? canal. Você pode fazer jabá? Lógico! Ah, que bom, gente. Canal Brainstorm Redondo. É meu canal, é minhas coisas. Tá lá, vê lá. O Henrique é muito divertido. Eu só queria falar que eu saquei a ironia do Puruquinho aí. Porque a gente tava falando Você achou que ele falou na maldade? Não maldade. Ele falou no humor. Que isso é um episódio de humor e ele falou, vou fazer uma piada. O melhor canal de humor é o do Brainstorm. E aí foi a grande sacada da comédia dele. Não importa, aceita o elogio e vida que segue. Não, o Puruquinho comenta lá também. Eu sei que de alguma forma ele gosta. De algumas coisas ele deve gostar que aparece lá. Obrigado, Puruquinho. Óbvio. Aí. E aí, já entrando no questionamento que ele deixou, ele perguntou: será que no futuro vão problematizar o whiteface do filme As Branquelas? Então, né? Parece ser uma piada, mas é bem para pensar isso aí. Porque a gente, hoje em dia, vê o ato do blackface como uma coisa horrível, né? E era coisa que muitos comediantes faziam antigamente para encarnar um personagem negro, ou enfim. Mas o blackface acontecia num tom de chacota, né? Num tom de enfim, sempre num tom extremamente pejorativo, na maioria dos casos, pelo menos. Uhum. E aí a gente entra numa questão, tipo assim, os brancos, eles nunca sofreram nenhum tipo de preconceito só por ser branco. Aí no futuro vai ter o problema do whiteface, mas será que não? Eu acho que não. Não sei, eu acho que não. Ai, eu, do jeito que eu acho que o mundo tá, não vai ter. Duvido. Eu também não duvido. Eu acho que vai ter qualquer coisa. Vai ser. As irmãs Wilson vão ser canceladas daqui 5 anos. Nossa, é todo mundo. Agora o comentário do Jader Carlos Pereira disse: se a comédia não é usada como escape cômico da realidade, ela continuará sendo utilizada meramente como ferramenta de narrativas de qualquer lado, perdendo seu propósito. Eu creio que o ambiente para o cultivo da comédia é o desconforto, o que é diferente da ofensa, claro. O desconforto, em minha opinião, é a antessala do riso. Quando estamos muito confortáveis, geralmente não achamos nada engraçado. Episódio muito bom. Nossa, falou chique o Jader. Falou chique e faz sentido o que ele fala, né? Antessala do riso, olha. Porque bonito, eu acho que isso acho vem só até o Carlos daquele que usa essa palavra e agora o Jader. Eu não sei nem o que significa essa palavra, mas eu acho que vem muito do... Carlos, o que significa antessala, Carlos? O quê? Peraí, deixa eu desligar aqui a torneira. O Carlos tá cozinhando. Eu tô cozinhando e lavando louça. O Carlos tá tomando banho e gravando podcast. A vida do brasileiro podia fazer um filme. Tá o enredo pronto. Agora que o podcast tá em alta, né? Exatamente o que tá acontecendo. Mas o blog, Carlos. O brasileiro tá cuidando da casa enquanto grava podcast. Exatamente. Antessala, Gabi. Sensacional. Antessala, digamos que na construção civil e etc., é aquilo que antecede uma sala. Então, teoricamente, a antessala do riso é aquilo que, digamos assim, produz o riso, é aquilo que inicia, é o pontapé inicial, o chute preciso que desperta o riso. Antecede a sua gargalhada. Exatamente. Ah, muito bom. Parabéns pro Carlos e parabéns pro Jader, que sabem uma palavra inteligentes. Coffee Aí quando postar o podcast, tá o menino comentando embaixo, dizendo que não é isso. Não é isso. Da palavra. Aí, Gabi, você exclui o comentário e faz de conta que nunca existiu. Não, obrigado, Carlos. Pode voltar a lavar sua louça. Pro próximo, cara. O Carlos, em vez de gravar o podcast, tá lavando louça. Tá certíssimo. Adiantando trabalho pra dormir cedo. Não, deixa ele fazer isso, porque ele é um homem prendado, né? Ele cuida da casa, tem que estar certo, deixa ele. Mas e aí, Henrique, o que você acha aí desse comentário do Jader? Eu acho que faz muito sentido, o Jader tá... Você acha que o desconforto é uma boa? Sim, porque vem muito daquela frase, estou rindo de nervoso. Sabe, quando você ouve uma piada, ouve uma situação que você tem que segurar a risada, porque aquilo foi muito engraçado, foi muito cômico. E aí eu acho que você segurar a risada prende um pouco a sua
espontaneidade em relação a essas situações caóticas do dia a dia, que no fundo são só engraçadas mesmo, porque se a gente for ficar levando tudo a sério, a gente surta, né? Então vamos rir do caos, nessa nossa antessala da comédia. E é isso, tá certíssimo. Sim, verdade. Obrigado, Carlos Jader Carlos. Não, já entrando em questionamento, o cara é sensacional, maravilhoso. Muito obrigado. Eu elogio ele só acaba comigo, mas eu elogio ele, mas tudo bem. Uhum. Ó, já entrando aqui, se eu não me engano, acho que é o último comentário aqui da Lohana, que ela jogou um outro questionamento aqui, hein? Ela falou assim, eu acho que, assim, a comédia tem que ser engraçado. Sim. Que se não for engraçado, não é comédia. Matou a pau. É isso, Lohana. É isso. Não é? É A comédia ela tem que ser engraçada. Se o negócio não for engraçado, não é comédia. Não é comédia. Sensacional. Palmas pra Lohana. Acertou. Não é? Exatamente Palmas pra Lohana. E aí, continuando aqui com o comentário da Lohana, que ela deixou aqui, eu acho muito importante da gente explicar, né, pra ela entender e pra outras pessoas que provavelmente acho que não sabem, que ela falou da questão do Covid, né, que o Carlos estava com Covid e tal, e explicar que Lohana, cada um está na sua casa, protegidos, em um lugar diferente do Brasil, então Sim. assim, não tem problema, pode ficar tranquila, né, que o Carlos, mesmo com Covid, ele estava totalmente distante de nós, em outra cidade. Outro estado. O Henrique em outra cidade, outro estado, então assim, tava de boa, pode ficar tranquila. A gente grava de forma virtual, a gente nem se vê. Eu não gosto da Gabi, não gosto de encontrar com ela. Não se vê porque não liga a câmera, né? Isso. Porque eles têm vergonha. Exatamente, mas é isso, cada um no seu canto, Lohana. A gente nem tá perto. Não tá, fica tranquila. Fica tranquila. Ele tava isolado do quarto dele pelo notebook, tá bom? Então, Carlos, dá pra você parar. Brincadeira. Desliga aí, Carlos. Tá vazando aqui. Fecha a torneira, Carlos. Oh. Vazando água, gastando água. Meu microfone não tá no mudo? Barulho. Tá no mudo. A gente tá pedindo que a gente tome um ambiente. Não, é que aqui tá agora tá caindo um baita de um temporal, começou a dar uns raios horrível, uma ventania, daí eu fiquei pensando, gente, como assim? Tá tudo certo. Ele não pegou a conversa. Tá distraído, cachorro. É que a gente tava zoando, Carlos. Ele a entendeu. Lohana falou da questão do Covid. Agora ele entendeu, né? Agora ele entendeu. Vamos lá, vou fechar com o último comentário da Ive, tá? A Ive apareceu? Isso, a Ive apareceu. Tem aqui um comentário dela mandando um beijo pra gente. Beijo, Ive. E ela colocou: não, eu não sou o Carlos. Não. Será mesmo? Tá morto o mito de. O que você acha? Eu acho que não é mesmo. Não são muito parecidos. E ela? Não é mesmo. Vazou a pirulita. Não, são duas pessoas. É que a Ivy é uma pessoa muito ocupada, ela trabalha muito, nos horários muito doidos. É aquilo que a gente nem fala. Nem sempre ela está aqui com a gente. E o Carlos é um desocupado, uma pessoa que não faz nada da vida e tem tempo livre. Eu não ia falar isso. Pra essa bobagem de Eu podcast, não ia falar isso. Essa loucura que não vai levar a lugar nenhum. Eu não ia falar isso. Mas falou nas entrelinhas, a gente viu. Todo... Deus tá vendo, Gabi escreve entrelinhas, ó. Tortas. Tem que estar aí criando seus próprios... Cada pedra no caminho, próprias eu com ela. conclusões. Cada vez que nasce uma árvore, Tá morre vendo? uma É o Henrique que briga. O Henrique é o causador da discórdia. O eliminado é você. Obrigado. Não posso fazer nada. Bom, gente, é isso. Finalizamos os comentários dessa semana. Beijo, Ive. Beijo, Letícia. E é isso, Henrique. É isso. Depois obrigado, que você acabou comigo, o que você tem para falar? Só agradecer a sua participação. Foi muito bom hoje esse nosso bate-papo aqui nesse programa de hoje, viu? Muito obrigado por ter vindo. Beijo, tchau. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Não deixou nem eu falar. Tá delírio, só porque passou o carro aqui, a eu moto. Tô no meio de uma chuva. Beijo, tchau. Meu Deus, Gabi, que isso? Gabi, assim, ele já chamou, tu teve a oportunidade, tu não falou, daí quando ele me chama, tu fica discutindo. O menino tá na chuva, deixa ele dar tchau. Gabi brigando.
Quem tá na chuva é pra se molhar, O querido. mais engraçado é que ela teve a oportunidade dela falar, ela falou, e daí quando tu me chamou, do nada ela começou a surtar. Ela quis falar de novo. Não foi isso. Na hora que o Henrique me chamou, eu comecei a falar. Aí passou a moto. Eu acho que Aí eu mutei. Essa família é muito unida. Viu? Então, Aí eu pessoal, mutei. Aí quando eu voltei, ele já tava falando. não por qualquer razão. Vou ficar triste. Que fica triste, Gabi. Beijo, Carlos. Fala, Quer- cara. Beijo. Fala tu. Não, tô me afogando num dilúvio aqui, com a chaleira esquentando água. A chaleira O esquentando guarda-chuva água. existe pra isso. Ah, Deixa Com a eu panela no fogão e Senhor, carregando notebook Ah, dentro de casa. agora é o menino com fone. printado. Tem um... só mais um dia de luta. Cuidado com essa coisa de mamacita que a Gabi vai te dar Ai, na cara. limpa todo o ódio. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Não, semana que vem não. Tchau, próximo. Eu errei. Tô maluco. Gente, que Beijo, final confuso. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Não dá pra esconder. Vai, Gabi. O que eu sinto por você, Laia. Por você, Ará. Não dá. Não dá. Só a Gabi agora. Vai, Gabi. Não dá pra esconder. O que eu sinto por você, Ará. Peraí que eu vou jogar no Google essa música. Que isso? Você esqueceu a letra?